Estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que o nosso programa é uma realização da Francisco de Assis, Associação Espírita. Conosco, como sempre, o nosso companheiro Milton Felipe. E aí, seu Milton, tudo tranquilo? Tudo muito bem, pronto para aqui mais um programa nosso. Esclarecimentos Oportunos. E aquelas suas vibrações iniciais? Muito bem, a saudação é saída sempre do fundo do sentimento para que os bons espíritos nos ajudem sempre. E nós precisamos da ajuda dos espíritos sempre, muita né? ajuda. Mas precisamos estar preparados também para receber, né? Porque muitas vezes a gente espera que eles façam as coisas e nós ficamos aqui parados esperando só que eles façam e nós não fazemos nada. Né? Isso mesmo, está certo. Isso. Meu amigo Milton, hoje, mais uma vez, vamos atender uma solicitação que nos chegou por e-mail, que diz o seguinte: qual a razão da introdução de teorias fantasiosas na literatura espírita? Bom, a pergunta é interessante e eu estava lendo, até porque a pessoa já está fazendo um comentário, né? Ela está dizendo que existe que ela observa aí uma introdução de teorias que são fantasiosas. Isso aí é interessante, a pessoa já conseguiu localizar, registrar um fato e esse fato tem que ser comentado. Interessante, né? Eu queria aproveitar, nesse sentido, tem um jornal que você nos trouxe, eu estava lendo, Mensagem, Sim. Edição especial, e tem aqui um comentário de José Herculano Pires, talvez a pessoa que mais se dedicou ao estudo de Kardec, né, do espiritismo do modo geral, e no comentário diz o seguinte: defendemos a doutrina ou nos acomodamos na falsa tolerância, né? Então, diz aqui o comentário do jornal: na luta contra os conceitos absurdos dos falsos profetas que teimam em deturpar a doutrina espírita, José Herculano Pires estabeleceu uma linha de conduta firme e esclarecida que marcou toda a sua vida. Um trecho bastante atual da obra O Verbo e a Carne revela a clareza de sua visão. Eu vou ler aqui, é curtinho, é só um pedaço desse trecho que eu acho que é suficiente para que a gente... Faça um comentário. Infelizmente, a maioria das criaturas não gosta de reconhecer os seus limites. A vaidade e a ambição levam muita gente a dar passos mais largos do que o que as pernas permitem. É o que hoje vemos de maneira assustadora em nosso meio espírita. Os casos de fascinação multiplicam-se ao nosso redor. Pessoas que podiam ser úteis se transformam em focos de confusão e perturbação, entravando a marcha do espiritismo com a sustentação de teorias absurdas que levam a doutrina ao ridículo, né? Não que o que nós vamos falar tudo esteja diretamente ligado a isso, mas às vezes são problemas de interpretação, né? Mas isso é algo bastante importante para que a gente tenha como foco, né, no nosso estudo da doutrina espírita. Né, Tá correto. Bem, você, Coelho, é um atuante no meio espírita e na qualificação de profissional no campo das edições. Você me informou que existem mais de 7.000 títulos de livros de espírito. Acho que hoje já passa desse número. Muito bem. Então vamos responder aqui a pergunta feita pelo ou pela nossa ouvinte e espectadora. Qual a razão da introdução de teorias fantasiosas na literatura espírita? Bem, então, primeiramente, dizer o seguinte: existe a liberdade de expressão. Nós não podemos represar o direito que uma pessoa tem de pensar, falar, escrever, publicar o que bem entende. Esse direito é imprescritível. Nós nem podemos sonhar com a introdução no meio espírita de um índex. Não existe nenhuma entidade
tida como fiscalizadora, coordenadora das edições de livros espíritas. Não pode existir isso. As pessoas têm que ter a liberdade de pensar e produzir o que bem desejam. Nós temos que conhecer a doutrina para fazermos a distinção das coisas, né? Então, as teorias fantasiosas, se é que a pessoa esteja pensando, por exemplo, em romances, porque romance é uma modalidade na classificação da literatura, né? Da escrita. Existem narrativas, existem épicos, existem estilos muito diferentes. E o romance ele é utilizado para a publicação de narrativas, de acontecimentos, de registros sobre a vida das pessoas. Só que quem escreve romance, escreve com um pensamento de impactar o leitor. Ele tem que saber escrever. Existem escritores competentes e os incompetentes, digamos assim, para escrever romances. Quem escreve romance deve saber que ele precisa usar de uma certa técnica para a construção das ideias, da construção dos enredos, a escolha dos personagens, localização desses personagens em determinados locais e tudo mais. Então, o principal objetivo do romancista é impactar. Para fazer isso, ele precisa trazer o leitor para dentro da sua história. Não é a história entrar no leitor, é o contrário, ele traz e a pessoa passa a participar então do enredo, ela assume até alguns personagens, porque assim ela consegue vivenciar aquilo que o escritor está escrevendo. Para isto, Coelho e ouvintes e espectadores, o escritor ele precisa usar de um recurso técnico que é fazer com que a ideia que ele tem chegue até aos absurdos. Só um comentário, desculpe interromper. Não, fique à vontade. Nós vemos isso diariamente, mesmo aqueles que não têm o costume de ler, mas a grande maioria está acostumado a assistir novela. E a novela é exatamente igual. É um gênero da literatura. É um gênero. Mas o autor da novela procura ali fazer contar uma história e fazer alguma coisa para que, de alguma forma, aquilo atrai a nossa audiência. Né? Algumas falam, a novela é boa, porque está atraindo a nossa audiência. A novela é ruim, é porque não atrai a nossa audiência. Então, é o que você falou. O autor tem lá as suas qualidades, boas ou nem tanto, consegue fazer isto ou não. Bom, e o que acontece? Acontece que se dá o adjetivo de romance espírita ou novela espírita, há muitos absurdos, digamos, mas o absurdo faz parte também da técnica de quem escreve o romance. O absurdo, porque provoca um certo impacto. Agora, as pessoas deveriam conhecer o espiritismo para depois lerem romance, mas é o contrário. Primeiro se lê romance para depois se interessar, porque tem muita gente que acha que lendo romance, que o romance é bom porque vai motivar e interessar as pessoas no conhecimento espírita. É um ledo engano. Por quê? Se a pessoa for movida pelo romance para a leitura de um livro de Kardec, por exemplo, ela no final não vai saber se aquilo que está no romance é o certo e se aquilo que está na obra de Kardec é o correto. O que é espiritismo e o que não é espiritismo, não vai saber fazer essa distinção. Uma coisa é verdadeira, dificilmente nós encontramos um romance, por exemplo, ou novela, ou uma narrativa que realmente seja coincidente com os ensinamentos da doutrina espírita. Fiel. Talvez a melhor palavra é essa daí. Então, é preciso tomar cuidado, que temos que ler o romance sabendo que vamos ler um romance. Eu gosto de ler romance e leio. Não, é bom, né? Eu leio para fazer comparações, estou fazendo um estudo comparativo a respeito de um determinado escritor de romance que não é espírita e através de diferentes médiuns, por exemplo. Isso aí é um trabalho que eu assumi para desenvolver os meus estudos, mas eu sei que eu estou fazendo um trabalho e lendo um romance. Agora, se eu quiser um estudo da doutrina espírita, não vai ser em romance. Eu vou ter que me reportar aos livros que são de estudo da doutrina espírita. Quais são esses?
As o Livro obras dos de Espíritos, Allan Kardec. o Livro dos Médiuns, as obras de Allan Kardec. Inclusive, Milton, a Revista Espírita, para quem gosta de um pouco de história e tal, tem diversas narrativas, são 12 volumes com conteúdo maravilhoso, É verdade. das mais diversas abordagens. A todos os gostos. Espíritos elevados, espíritos ainda sem esclarecimento, porque todos esses espíritos trazem conhecimento de alguma forma para nós, algo de útil, né, meu? Exatamente. Conforme eu disse, Allan Kardec escreveu uma matéria só sobre esse assunto, Romance. da utilidade dos romances para a transmissão do conhecimento ou das ideias espíritas. Então, fica aí também a sugestão de leitura. Mas essa questão, como você já mencionou, das ideias fantasiosas, nós aqui queremos deixar claro que nós respeitamos todas as ideias. O nosso objetivo aqui é trazer um esclarecimento da base doutrinária comparada com algumas informações que por vezes vêm nesse conteúdo e as pessoas, como você mencionou, passam a ter, por ter lido aquele romance primeiro, passam a ter aquilo como se aquilo fosse a base do conhecimento espírita, né? E na verdade, na maioria das vezes, não é, né? Não, e traz certa confusão à opinião pública, tanto a opinião pública espírita quanto não espírita. De quando em quando as pessoas me diziam assim, olha, você já leu tal livro de romance? Tem lá uma extravagância ligada com o perispírito. Eu falo, mas esse é o objetivo do autor. É mostrar a extravagância, porque assim ele impacta, chama a atenção, a curiosidade e a pessoa passa a ler. Agora, é preciso que se tenha o quê? Se tenha o espírito crítico, para se fazer uma análise crítica. As pessoas de bom senso sabem separar o que é verdadeiramente espírita numa obra daquilo que é fantasia, daquilo que são informações falsas e tal. Até aqui eu estou falando dessa forma. Agora eu preciso dizer outra coisa muito que eu considero de alta relevância, que eu sei que existem autores que escrevem propositadamente para trazer essa confusão no meio espírita. Como diz aqui a matéria do Herculano Pires, né, no início, né? Então isso já faz o quê? Faz parte de um projeto para desarrumar a beleza das informações doutrinárias. Porque existe a beleza das informações doutrinárias. Quando se conhece o Espiritismo, quando se estuda as obras de Allan Kardec, que são muito bem elaboradas, Kardec foi um professor, um educador, um pedagogo, então um homem que sabia escrever, inclusive com muita elegância, sem ofender a ninguém, fazendo uma justaposição no campo das ideias para explicar a nossa realidade espiritual. Isso é um esforço, uma contribuição de um grande pensador para na época lá, e hoje tem uma vigência muito grande no mundo, exatamente pela coerência dos seus ensinamentos. Agora, a gente vê muita incoerência desses autores que escrevem romances. Então, só para lembrar aqui a parte final dessa que nós fizemos a leitura. Pessoas que podiam ser úteis se transformam em focos de confusão e perturbação, entravando a marcha do espiritismo com a sustentação de teorias absurdas que levam a doutrina ao ridículo, né? Então são talvez espíritos, né, Milton, que queiram atrapalhar a marcha evolutiva do planeta, a expansão da divulgação da doutrina espírita, seja como for, acabam entravando, né, até por vaidade a pessoa pode acontecer isso. O indivíduo tem a vaidade muito suscitada de ter o seu nome revelado nas letras e acaba publicando obras que não contribuem para o conhecimento do espiritismo propriamente dito e acaba por confundindo a opinião pública, tanto dos espíritas quanto dos não espíritas. E as pessoas depois ficam sem saber como pensar. E porque já me perguntaram, eu vou dizer aqui, afinal, com quem está a razão? Com as obras de Allan Kardec ou deste autor
que está apresentando até uma teoria antidoutrinária. Dizem isso. Mas as pessoas podem pensar isso também, né? Elas recebem a informação e acho que tem o direito, todo mundo tem o direito de pensar aquilo que quiser, né? E quer saber mais? Quanto mais nome, mais respeitado for o nome do autor, pior ficará para a pessoa decidir. Porque às vezes eu estou diante aqui de uma pessoa tão boa, uma pessoa tão autoridade no assunto, e como é que fica se essa obra que escreveu está em contradição com as obras de Allan Kardec? Não é interessante esse momento? É o momento, eu entendo, do testemunho, né? E aí cada um tem que escolher o caminho, né, meu? É a hora do testemunho. Mas você no início mencionou que se a pessoa tivesse, antes de tudo, o conhecimento da doutrina espírita, poderia aí fazer uma análise mais tranquila, mais serena, mais objetiva, com menos chance de errar, ou não? É claro, até porque existem informações tão fortemente preparadas nesse campo dos absurdos, das ideias absurdas, que as pessoas dizem assim, mas será que não seria possível dessas ideias terem aparecido depois, esse fato ter aparecido depois do aparecimento do Espiritismo ou das ideias de Allan Kardec, como se realmente fosse possível aparecer novidades nas leis naturais depois da obra publicada, a obra de Allan Kardec. Ou até mesmo algumas questões que Kardec abordou, que nós já falamos aqui em alguns programas, como se essas questões pudessem mudar ao longo do tempo, né? Não vamos aqui mencionar nada, se o pessoal quiser, ouçam nossos programas anteriores e a gente tem feito algumas abordagens nesse sentido. Então, cabe ao leitor e ao estudioso fazer a sua análise. Mas o que às vezes nós falamos na nossa casa espírita, Milton, é assim: as pessoas têm um conhecimento, uma base de informação anterior. Esta base, às vezes, não é uma base doutrinária. Às vezes é de ter ouvido falar, de ter assistido um filme ou qualquer coisa do gênero. Não acreditem no que falamos aqui. A base da doutrina espírita, para nós, são as obras de Allan Kardec. Então, se você tem alguma dúvida com relação a alguma questão, busque nas obras de Allan Kardec a informação. Esta é a base do conhecimento espírita. São as obras de Allan Kardec. Bom, o que Allan Kardec falou sobre essa questão? Não é o Milton que falou, muito menos o Coelho. Quem falou foi Allan Kardec. E evidentemente que às vezes na nossa análise aqui a gente também pode fazer uma análise errada e que não está de acordo com o que Allan Kardec falou. Então busque nas obras de Allan Kardec a verdade, né? Segundo os espíritos informam. Exatamente. Bem, eu deixei aqui por último, fiz um apontamento, se você me permite. Por favor. Quero falar sobre agora o maior perigo. O maior perigo está nessas obras que são psicografadas. É aí que reside o maior perigo. Romances, o que ele escreveu aqui, introdução de teorias fantasiosas na literatura espírita, a literatura mediúnica de obras psicografadas, ela é realmente um reservatório de verdadeiros absurdos. Mas que nós precisamos entendê-los como tais, dentro de um critério de estudo doutrinário. Eu conheço o Espiritismo, leio uma obra, sei realmente onde estão os absurdos que o autor quis apresentar, porque isso faz parte da técnica de escrever livros, a técnica de escrever romances. Interessante, né? E quem escreve sabe disso. Agora, uma pessoa que não conhece, porque o romance ele mexe com as emoções, os personagens têm ali carne, sangue, ossos, não é isso? Movimentos, e isso faz parte do desenvolvimento da literatura. E o bom autor e competente é aquele que realmente vai fazer o seu leitor participar dessa história.
Do enredo e viver. E tudo mais. E se ver ali Da dentro. alegria, Né? da tristeza, da desgraça, e isso realmente tem que ser contado do ponto de vista da análise. É a nossa sugestão, né, para aqueles que gostam de estudar e conhecer a doutrina espírita, que busquem as obras fundamentais, façam seus estudos, tirem as suas conclusões baseadas na obra de quem fala, quem traz a base do que é o Espiritismo, né, Milton? Perfeitamente. Meu amigo, estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Bom, então nós realmente pensamos que dentro da nossa possibilidade esclarecemos oportunamente um assunto. Desejar aos nossos ouvintes e espectadores que os bons espíritos nos ajudem sempre. E queremos mais uma vez convidar a todos aqueles que gostam de assistir palestras, que gostam e tenham às vezes dificuldade, né, Milton, de se locomover, principalmente na cidade de São Paulo, que o trânsito, sobretudo nas sextas-feiras, é bastante difícil. A nossa casa transmite ao vivo pelo site tvfraternidade.com.br as nossas palestras. Então, todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, você poderá assistir aos trabalhos da nossa Casa Espírita. Contamos com você e esperamos que você esteja conosco em nosso próximo programa. Até lá!